Meus irmãos, amigos, uma boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Ou está muito grave? Tá ouvindo? Porque eu sou surdo de um lado, então às vezes eu não ouço bem e fico com dúvida se estão ouvindo, né? Graça e paz, como disse, estou aqui para trazer a mensagem desta noite, mas trago também um forte abraço da Igreja Coirmã, Primeira Igreja Batista em Vila Kennedy. Os irmãos me conheceram muito quando eu era da Nova Betel. Fiquei lá 23 anos, pastoreei 23 anos a Igreja Batista Nova Betel. Depois, acometido de enfermidades graves e diversas outras situações, eu me afastei do ministério, entreguei o ministério em 2018 e fiquei até 2021, cuidando da minha saúde, meu estado, ajudando meus filhos nas suas famílias. E pensei em não mais pastorear. Interessante, eu já tinha mais de 60 anos. Eu dei meus livros de teologia, dei tudo, quase tudo, até porque eu tinha um filho um filho que é pastor, que é o pastor Vinícius, o Eduardo, que também estava estudando teologia. Então eu distribuí meus bens, meus bens eram meus livros, minhas coisas, e naquele momento que fiz isso, eu não tinha assim, expectativa quase que nenhuma de conseguir vencer essa enfermidade, a enfermidade a qual estava cometido, né? Mas depois, a intervenção divina, o tratamento, ali pelo ido de 2021, começou a voltar aquela vontade, aquele desejo e depois os pensamentos, né? Depois você tem tanta experiência, morre tudo contigo, e aí começou a voltar aquele desejo. Conversei com a minha esposa, porque eu já não... Quando eu fui para Nova Betel, eu tinha 40 anos, era um momento. 23 anos depois é outro momento, é outra realidade, é outra situação. Até então, a Primeira Igreja Batista em Vila Kennedy não estava nem passava na minha cabeça, embora eu tinha sido oriundo de lá, eu fui pastor auxiliar lá, em outros tempos, em outra Vila Kennedy, em outra realidade. Não voltei para pastorear a Vila Kennedy. A minha esposa levou mais ou menos mais de 6 meses, porque ela também já vinha cansada da caminhada, se ela ia encarar comigo mais alguma jornada pastoral que talvez Deus tivesse para nós. Então, nós começamos a orar nesse sentido, e a gente sempre entende que no reino de Deus sempre haverá um obscuro lugar onde a gente possa trabalhar para o nosso mestre. E aí, com essa vontade, eu voltei a estudar. Eu fiz uma pós-graduação em Novo Testamento, porque para me reacostumar com as coisas até da Bíblia, porque quimioterapias, radioterapias, né, Leila sabe, e outros aqui talvez saibam, não levam só a saúde da gente, leva quase tudo que a gente tem. Inclusive os conhecimentos, as coisas. É como se fizesse uma lavagem. Então eu fui fazer essa pós com muita dificuldade, mas consegui vencê-la e voltar ao raciocínio de pastorear. Foi assim, uma avalanche que passou em minha vida. Aliás, não passou, eu ainda tenho câncer. Eu estou hoje na fase, acho que 4, uma metástase, mas estou muito bem. Eu estou chorando aqui de emoção e não por causa de outra coisa, que eu me sinto no dever de dar um pequeno relatório aos irmãos, porque muito vim aqui, várias vezes preguei aqui, e fiz conferências aqui, então, por isso que eu estou dando essa pequena palavra. E depois de muito tempo, a igreja de Vila Kennedy quase que entrou em colapso, com algumas coisas que aconteceram lá, muito graves.
E em 2022, 21, final de 2021, eles me convidaram para pregar e também orientar um processo muito complicado. Acabei e fiquei lá fazendo uma experiência. Em 7 de maio de 2022, eu tomei posse como pastor daquela igreja, já estou lá há 22 anos. Aí, falei há 2 anos. E a igreja se levantou, a igreja se rearrumou, a igreja se realinhou, e a igreja já vai caminhando e deixando as coisas que atrás ficam. Hoje tivemos a assembleia em que foram confirmados 2 irmãos para trabalharem no ministério local como pastores da igreja. Irmão Alex e irmã Lúcia. Então, serão consagrados, por isso que eu leio, eu não posso estar no dia 1º de junho. Não é? E aí, isso por quê? Por causa da necessidade da igreja. Então a igreja vai embora, a igreja vai andando, e hoje estou aqui com muita alegria, retornando a essa casa. É prazer enorme ver vários irmãos, como o pastor Joni, companheiro de outras datas, né? O casal ali que eram missionários lá em Arantina. Eu sei, conheço esses nomes porque eu fui pastor em Santa Rita de Jacutinga, que tinha a congregação em Bom Jardim de Minas, ali a 5 quilômetros de Arantina, né? Então eu trabalhei muito naquela área ali, até Andrelândia, e nas cidades ali no entorno. Toda vez que lá o missionário nosso saía por algum motivo, quem pastoreava era eu, porque eu era o pastor da igreja, e pastoreava lá. Fiz muitas viagens a Bom Jardim de Minas, pelas madrugadas, e trabalhamos. Sou muito querido lá, e os irmãos de lá são muito queridos por mim também. E também trago essa experiência, né, na minha vida. Então, irmãos, agora estou aqui, né? Aliás, uma outra notícia interessante que eu queria dar: o meu filho Vinícius, depois de 3 anos que eu deixei a igreja o convidou para pastorear a igreja Nova Betel. Então, acho que assim, ninguém tem um privilégio assim grande desse, né? De ter um filho que vai pastorear na igreja que você pastoreou tanto tempo. Ele cresceu lá, eu batizei ele lá, e ele sempre foi líder de juventude. Não foi eu que o coloquei lá, foi um outro pastor que estava lá interino, junto com a igreja, num outro processo. Então, para mim é um grande privilégio, né? O meu filho Eduardo, mais velho, também hoje está ali por quase no 8º período, está no 7º, 8º, está no Seminário do Sul. Com mais um ano e pouco, ele também estará terminando o curso teológico. Bom, famílias, vivamos o verdadeiro amor. Eu perguntei ali no gabinete, outros preletores já passaram por esse tema. Eu vou procurar não ficar muito nesse tema aqui, mas falar da família é falar de Deus. A família não é um apêndice na sociedade, ou alguma coisa que alguém criou para vender algum produto, como é comum hoje, para ganhar alguns likes nas redes sociais. Família, quando eu falar de família, eu estou falando de Deus. Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, visto a nossa realidade: quando eu falo de família aqui na minha mensagem, e na minha mente, no meu coração, mas aqui com os irmãos, estou falando de gente. Não estou falando de gato, não estou falando de cachorro. Porque hoje está comum na sociedade chamar cachorro de filho e gato de filho. Eu não sei qual é o seu problema, não sei se aqui tem gente, me desculpem, depois você pode debater em mim fora. Eu já passei por 1000 coisas, mas gato é gato, cachorro é cachorro, peixe é peixe, lagarto é lagarto, borboleta é borboleta, são espécies diferentes. Quando prego, falo da espécie humana. Não fique triste comigo. Se você é pai de um cachorro,
E aí as pessoas falam, eu estou falando de coisas que eu ouço, né? Ele é meu filho. Falou, e ele é o pai. Aí eu olhei para o pai. Tipo assim, não, eu não sou pai. Falei, se você não é o pai e a sua mulher tem um filho, quem é o pai? Né? E hoje essa situação está muito complicada, dessa interação, desculpem aqui, pessoas fazendo sexo com animais, mulheres fazendo sexo com cachorro, homens fazendo sexo com cachorras, com cadelas, com outros animais, homens comprando roupa de cachorro para andar na coleira pela rua de 4 patas, uma coisa assim absurda, não é? E está sendo feita aqui no nosso país um novo Código Civil, está se revisando o Código Civil. O Código Civil é o que rege civilmente a nossa sociedade, inclusive perante a lei, as igrejas. E todas as empresas e instituições, e no Código Civil, no quesito família, estão trabalhando a família multiespécie, em que pet, que são qualquer animal, vai fazer parte da família. É uma das ideologias na discussão. Isso comentando, tipo, um casal se separou, vai ver a pensão para os filhos e a pensão, se for cachorro, para os cachorros. Ou para o cachorro, e também o juiz vai determinar a guarda. Não que não seja tão necessário, mas a questão que me faz tocar nesse assunto é o status que vão se colocando animais e a ideia da família que se tem. Aí a gente cai nesse tema, não é? E assim, tipo, gostar de um animal não tem nada demais, cuidar, lógico que quem tem um animal tem que cuidar. Agora, botar na cama para dormir como se fosse uma pessoa. Animal a gente gosta. Pessoas a gente ama. É completamente diferente. E a gente veio aqui falar de viver o verdadeiro amor em famílias. Então, não estou falando de animais. Tá ok? Porque eu tenho várias experiências. Vamos supor, domingo, foi dia das mães. Aí chamaram as mães de A, de B e mãe de pet. Aí de noite eu fui pregar, eu tenho o costume de andar assim pelo templo, né, pregando, conversando com as pessoas e pedir às mães para falarem o nome de seus filhos. Pelo menos uma vez. Aí era João, é Pedro, é outra. Cheguei numa que falou, o Bob. Pode rir. Depois, por coincidência, na segunda-feira, eu tinha que fazer uma visita na casa dessa pessoa. Primeira coisa que eu entrei na casa, mas meio sem graça, porque na pregação, logicamente, que eu não deixei passar essa besteirada. Eu falei, cadê teu filho? O Bob. Então, a situação não é uma mera brincadeira, não é? Bom, pelo tema que os irmãos colocaram, famílias vivamos o verdadeiro amor, é porque eu entendo que os irmãos entendem que tem um falso amor rolando dentro das famílias. E os irmãos estão em busca de um amor genuíno, que não seja fake, como diz a Bíblia, que não seja fingido, que não busque os seus interesses. O verdadeiro amor se pauta por isso. Então penso que os irmãos estão nessa busca de o que mais se tem no mundo hoje são mentiras divulgadas e vividas como se fossem verdade. E realmente amor e família está numa circunstância geral um divórcio desordenado.
porque é algo quase que não se alcança, ainda mais quando se quer o verdadeiro. Amor não é algo que você sente simplesmente. Aliás, o amor é difícil até de definir. O amor é praticado. A gente conhece quem ama pela prática de vida dele, não é pelo que ele diz. Tem casal aí que começa a namorar, não tem nem um mês de namorado, já está dizendo eu te amo. Nem viveu. Amor é trabalhado através das circunstâncias. Uma jovem que chegou lá para a igreja agora há pouco tempo, ainda não é nem membro, eu nem sabia que ela ia casar. Ela me perguntou lá pelo WhatsApp: pastor, como é que a gente sabe que uma pessoa está amando a gente? Eu não sabia que ela ia casar. Eu falei, ué. E aí uma das coisas que eu falei para ela é: eu sei que ela tem um namorado, você vai casar? Vou. Quando? Daqui a um mês. Um casamento marcado daqui a um mês, se eu falar as verdades, de repente nem vai acontecer o casamento. E pastor, não deve mentir. Aí eu não vou falar muita coisa, mas como é que esse rapaz trata você? Ele te respeita. Aí fiz uma série de considerações concernente à vivência, sabe? Porque, ele fala que te ama. Falar, isso não significa nada. O que significa é viver. Viver. Aí eu digo, você ama sua esposa? Não precisa me responder. Você ama seu esposo? Como é que é a sua vida com ele? Há quanto tempo você não dá um abraço nele? Abraço de amor mesmo. Um beijo. Alguma coisa que tem algum significado para ele ou para ela. Amor é praticado, irmãos. Qualquer coisa fora disso talvez seja o falso amor. Entendo que esse ensino do amor que está aqui em João 13:35 não é diretamente aplicado à relação familiar. Ele é aplicado à relação discipular de Jesus com os discípulos. Jesus está deixando o mundo e fala: nisso vão conhecer que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A maior prova de fidelidade a Deus, de ser servo de Deus, é amar a Deus. Agora, fala de família porque todo o contexto bíblico é aplicável às famílias. Tem textos específicos de famílias, como já foi lido aqui em Marcos, uma réplica do Gênesis, como também tem em Mateus. Não foi assim desde o princípio? Que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão ambos uma só carne? Isso está lá no Gênesis. Foi repetido em Marcos, foi repetido em Mateus, foi repetido nos outros livros paulinos, como Efésios. Efésios é a carta às igrejas das mais importantes. Tem 6 capítulos. Um capítulo, pegando o quinto da metade até depois o sexto, podemos dizer um capítulo inteiro de Paulo falando de Deus e de família na presença de Deus. Se você botar isso em termos de proporcionalidade, praticamente 20% de uma carta das mais importantes para orientar igrejas, Paulo fala de família e de relacionamentos, tanto do homem, da mulher, como de filhos e como de pais. E repete em Colossenses e outros. Família é um tema bíblico. Não é o tema do pastor, do Ministério de Famílias. Família é ordem de Deus para os homens de Deus e mulheres de Deus.
todos os ensinos recaem sobre a família. Quando diz lá Paulo aos Romanos, por exemplo, me vem à mente: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Não está falando diretamente de família, mas esse ensino bíblico, se é para todos os homens, é para a família. Precisamos viver em paz dentro de nossas famílias. A questão do amor nem se diga, porque o clímax da doutrina divina é o amor. João diz: nós conhecemos uns aos outros, e vai na sua carta, falando, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a questão de amor e de Deus está dentro da família. Quem fala de família, fala de Deus. Quem fala de Deus, fala de família. Quem fala de amor, fala de Deus e fala de família. Isso é algo que eu quero deixar muito claro. Quando, lá no livro de Efésios mesmo, o apóstolo quer falar de como a igreja deve ser, ele fala: não sois mais forasteiros, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês vejam que o fato de nós sermos crentes, também somos constituídos em família. Família, agora chamada de Deus. Irmãos, quem erra com a igreja, erra com Deus. Quem erra com a família, erra com Deus. Aí eu vejo casais de besteirinhas rompendo o relacionamento sexual, ou também sexual, mas familiar. Hoje você não dorme aqui. Questão do sexo, por exemplo, que não sei se falaram aqui, pouca gente gosta de falar. Quando se casa, tem N situações, inclusive o relacionamento sexual. Com essa família, que a pessoa teve um relacionamento sexual uma vez, quer dizer, a família já se desfez logo, ninguém resiste. Depois casa, na lua de mel, e nunca mais. Quem não gosta de sexo, não casa. Os jovens estão me ouvindo aí atrás, dentro do estúdio? Tem solteiro aí? Se não gosta de sexo, tem horror, tem pavor, tem nojo, não casa, porque o sexo está dentro da família criada por Deus. Lá é o lugar deste tipo de relacionamento. E não é para a família existir. O sexo existe na sua plenitude quando tem família. Quando esposos e esposas se amam, se respeitam. O sexo é uma coroa de um relacionamento. Filhos são coroas do relacionamento de família. Tem gente que a família vai mal, a mulher esconde tudo, vai ter um filho para prender a família. Já nasce mal planejado. Porque filho é para nascer num ambiente de amor, de carinho e de plena fraternidade, inclusive familiar. Então, o maior motivador do amor nas famílias é o entendimento de que a família não é um mero apêndice, uma invenção de Deus. A família é a doutrina de Deus. Muita gente não olha por esse prisma. Qual é a doutrina de Deus? Que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é criador. E ninguém fala. Deus é família. Ele criou o mundo, os luminares, organizou os céus,
criou a relva, os peixes e homem e mulher. Fechou a criação. Depois Deus vem no jardim do Éden e realiza o casamento de Adão com Eva. Ele tirou isso do bolso? Do nada surgiu isso na cabeça de Deus? Não. Porque ele, depois de criar as criaturas, ele precisava organizar socialmente essas criaturas de uma forma sólida, estável, para que o mundo que ele planejou funcionasse de acordo com a vontade dele. A história tomou outro rumo, mas esse era o propósito de Deus. Ele falou: não é bom que homem, que pessoas, ou mulher também, estejam sós. No caso lá era o homem. Far-lhe-ei uma adjutora, alguém que esteja ao lado. Essa é a doutrina de Deus para a família. E aí ele diz, Adão diz: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é doutrina de Deus. Isso não nasceu no coração do homem. Isso é doutrina de Deus. Eu não gosto de falar que a família é um projeto de Deus. Projeto é uma coisa de começo, quando se concretiza, deixa de ser projeto. Não é mais projeto. Família é obra, criação de Deus. É Deus na sociedade. Quando você olha dessa perspectiva, você usa todas as suas forças para manter sua família. Errar na família, erra com Deus. É pecado diante de Deus. Falar mal da esposa, do esposo, denegrir a imagem deles perante a sociedade, perante colegas, é pecado diante de Deus. Querer se separar por qualquer besteira, se aborrecer, dormir, como eu falei aqui, separados, e é pecado diante de Deus. Agora, se é que a tua família foi constituída diante de Deus. Tem muita gente que casou no civil e nem fez nenhum pacto diante de Deus. Eu o aconselho a fazer. Ah, mas eu já tenho 40 anos de casado. Faz, nunca é tarde. Porque família não é constituída diante do juiz ou da juíza de paz. Aquilo é para satisfazer a lei brasileira. Família é constituída diante de Deus, com pactos de homem e de mulher diante de Deus. Não estou falando de festas, de comemorações, estou falando de pacto de família. Aí um homem ou uma mulher de Deus, constituídos como ministro de Deus, vai declarar o casal constituído como famílias diante de Deus. Então não é uma questãozinha, uma besteirinha que a igreja faz, um mês de família, que chato, muita gente não vem porque vai falar dos problemas deles. Eu garanto para vocês, não conheço aqui que só que falar, que vai falar de família, uma parcela já não vem. Porque está descendo ladeira abaixo, e está gostando, e está achando que é legal, e não sabe que estão em pecado contra Deus. Quando há um problema entre cônjuges, rapidamente, um ou outro tem que ceder, tem que abrir mão,
para recompor a unidade familiar com Deus. Por isso que Deus uniu. A família que Deus uniu é assim. Lutamos para manter a união. Precisa se empreender, muitas vezes se humilhar, se desgastar, passar horas em oração meditando a Deus. É a melhor oração que eu sugiro a vocês quando estamos com dilemas familiares. A prioritária, a primeira que você tem que fazer é: Senhor, em que eu estou errando? Senhor, aonde eu preciso melhorar? Senhor, que atitude eu preciso tomar? Essa é a oração que Deus vai ouvir. Ah, Senhor, muda a cabeça da minha mulher, porque ela agora está com as coisas tortas na cabeça. Essa oração Deus não vai ouvir, eu garanto a você. A oração que Deus vai ouvir é quando você se coloca diante dele e diz: sou eu, Senhor. Sou eu que tenho que mudar? E geralmente é. Porque se você não muda, o outro não muda. Você não muda ninguém. Meu irmão, você não vai mudar sua esposa. Você muda. Um dia Deus toca no coração dela e pela sua mudança, pela sua humildade, ela vai certamente mudar. Pela vontade dela, pelo querer dela. Quando você olha a família da perspectiva de Deus, aí você vai conseguir amar a sua família e os seus familiares. Porque se você ama a Deus, certamente vai amar a sua família e os seus familiares. Não tem um outro caminho a seguir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo mais próximo de nós é o nosso familiar. É o nosso familiar. Então, o maior motivador de ter amor na família é conhecer a doutrina de Deus e saber que família vem de Deus. Deus é família. Antes de planejar o mundo, Deus já tinha em si a família. Ele não inventou na hora. Vou criar um negócio legal para Adão e para Eva. Vou criar um negocinho legal para eles. Casem. Não é assim. Isso já estava no plano eterno de Deus, de organizar a sociedade do mundo em unidades familiares. E aí, por isso que eu falei no começo, não é mulher com cachorro, homem com cachorro, mulher e homem com cachorra, com gato. Não. Os animais têm um lugar deles, foram criados por Deus também, estavam lá no Éden. Se preocupe com isso. Uma pessoa, vou voltando aqui à situação, um rapaz falou: pastor, eu tenho um cachorro, eu gosto muito do meu cachorro, ele vai ser salvo? Eu acho que o pessoal está a fim de me irritar e de me testar. Eu falei: olha, o que eu sei é que para ser salvo, tem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador. O dia que o seu cachorro crê em Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz: será salvo. Entende? Você vê que os absurdos começam de uma coisinha bobinha e vão ganhando volume, guiados por homens que manipulam a sociedade em busca de lucros, de likes nos seus sites, criando historinhas de agregamento de animal com homens. Não é pouco comum você se deparar, mesmo que não queira, de mulheres com atos libidinosos com outros animais, cavalo, burro.
Mesmo sem querer, aquilo aparece no seu. Se você parar 10 segundos e olhar, aí vem outros. E a família está no meio dessa guerra toda, sabe? E nós dando trela para isso. Irmãos, nossa família começa quando somos constituídos diante de Deus e vai até o dia em que morremos. É costume os pastores dizerem, padres e outros, até que a morte os separe. Isso é um costume. Então, os anciãos, os que já têm 40, 50 anos, estão sujeitos às ordens divinas para a família também. Eu vejo homens velhos desprezando suas esposas, porque já não são como são antes. É para amar até o fim da vida, andar de mão dada, dar beijinho, dormir de conchinha, e tudo mais que for possível ser praticado neste relacionamento. Ah, pastor, mas passou dos 70, família para você é só sexo? Se é, você errou a vida toda, e ainda tem tempo de se consertar. Família é muito mais, vocês viram que foi o sexo, é uma coroa de um relacionamento. Deus criou o sexo, Deus colocou o sexo em homem e mulher, o desejo sexual, para conviverem, multiplicarem e coabitarem com prazer e alegria. E isso vai até que a morte os separe. Então não é porque ficou ancião que não faz mais um carinho. Se isso acontece, preste atenção, você pode estar em pecado contra Deus. Ah, eu não tenho mais vontade. Eu penso que não é com a esposa que você tem que se consertar, você tem que consertar com Deus. Quem não ama não conhece a Deus. E se chegou aos 70 anos, eu não amo mais, porque o conhecimento de Deus está falho em sua vida, está transgredido. E isso começa a tomar forma de pecado. Cuidado, os irmãos como eu, da chamada terceira idade. E às vezes, na terceira idade, vai explodir uma vida inteira de mau relacionamento. E Deus lhe dá a oportunidade de consertar. Se consertem, isso é de Deus. Não é mais para ver um para lá, outro para cá. O irmão sai da igreja, sai na frente, vai embora, larga a mulher para cá, a mulher também. A mulher vem para a igreja, tem que vir para a igreja, tem que vir juntos. Ah, vai você, hoje eu não estou afim, não. Isso não é família diante de Deus. Vai junto, vem junto, ora junto, resiste junto. Os irmãos cantaram hino aqui, né, da família blindada. Não existe blindagem que Satanás não entre. É um reforço. Qualquer carro blindado sempre terá uma arma mais poderosa que a blindagem. Satanás tem essa arma. Ah, mas é Deus que está blindando. Satanás foi lá no Éden, blindado, e corrompeu a criação divina. Para vocês terem a ideia do valor da família, eu estou falando isso, que é para vocês não fecharem os seus olhos, não descuidarem da vigilância. Eu creio na blindagem, não desprezarem a vigilância. Ah, eu sou blindado, nada vai me acontecer, e aí depois se decepciona, porque deixa de vigiar, deixa de colocar sua família diante de Deus para corrigir as questões,
Deixa de corrigir as questões que você tem que corrigir. Entra na negligência. Entende? O maior impacto, por exemplo, nas famílias, a primeira família saiu do Éden. Começou a andar sozinha. O diabo foi lá, quase que destruiu a família toda. Um irmão matou o outro irmão. E ainda com justificativa, que queria agradar a Deus. O diabo, ele quer destruir o plano divino universal. E ele sabia e sabe que o plano divino universal descansa, entre outras, na base familiar. Ele foi atacar a família. Ele jogou todas as fichas contra a família. Logo no princípio. Mas a família resistiu. Adão, Eva, mesmo com esse problema seríssimo, eles tiveram outros filhos. E o mundo chegou até hoje. Então não é uma mera articulação da igreja. É plano de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Ame a Deus e você amará a sua família. Conheça a doutrina de Deus e saiba que a sua família é um propósito divino. Aí você vai conseguir amar a sua família, porque você ama a Deus. Com isto, vou encerrando aqui, só ressaltando que tem muitos fatores que deterioram a família, que atentam contra a blindagem. Vocês já viram água mole e pedra dura? Tem um ditado popular, né? Que diz: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então não feche seus olhos com a blindagem, não. Que é 1, é 2, é 3, até que um dia fura. Então vigiem suas famílias. Ah, pastor, eu já tenho 5 filhos, estão todos casados. Vigie sua família. Os filhos têm a família deles. Sua família é a sua unidade familiar, ela não acabou. Se respeitem, se elogiem, prezem-se uns aos outros, façam carinho um no outro. É assim que se vigia. Ah, eu vou orar. Para de orar. Vai praticar. Vai beijar sua esposa, seus filhos. Depois vai orar. Tudo se resolve na oração, pastor. Não, mentira. A oração é uma forma de você levar as coisas a Deus. E quando você começa a jogar tudo para a responsabilidade de Deus, é porque você está negligenciando alguma coisa naquela situação. Somos nós que temos que correr atrás das nossas famílias, do socorro, da recuperação, e o Senhor vai abençoar as nossas ações. Amor é praticado, não é falado, entende? Quanto tempo você não dá, eu falo muito para os homens, que os homens dão muito mole nisso. Quanto tempo você não dá um presente para sua esposa? Nem me pergunte, quanto tempo? Faz a conta. Quanto tempo, mulher, você não faz aquele prato que o seu marido se derrete todo? Entende? Pois vem dizer que ama? Até onde eu sei, você não está amando, não. Você está querendo uma mulher para dormir, para mostrar para os outros. Amar é outra coisa. Procurem exatamente. Amar é praticado, dia a dia. É entrega. Isso é amar. Bom, Deus nos abençoe. Porque tudo isso que eu prego para vocês, eu prego para mim. Eu não estou fora, numa redoma, jogando palavras para vocês. Minha esposa está ali. Eu, quando venho pregar de família, eu trago a minha esposa. Só se ela estiver doente, qualquer coisa, não puder vir. Fico impressionado com pastores que andam sozinhos
dando palestras e você nem sabe quem é a esposa dele. Sabe quem ele é? Pergunte à esposa. Não pergunte a mim. Querem saber quem eu sou? Pergunte a ela. Aí a gente sabe quem é que ama de verdade, quem não ama, quem é quem nessa vida, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, Deus os abençoe.